paz, irmãos, amém? Amém. Eu queria dizer aos irmãos que eu tenho um compromisso no dia 29. É nada. Antes que me bata. Amados, por favor, sigam comigo lá no livro do profeta Ezequiel. Nós vamos fazer algumas leituras ali no profeta Ezequiel, capítulo 40. Ezequiel, capítulo 40. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga peraí. Quem não trouxe a Bíblia, irmão, tome em oração. Capítulo 40 do livro do profeta Ezequiel, a partir do verso 1. Assim diz a palavra do Senhor. No início do 25º ano do exílio, no início do ano, no 10º dia do mês, no 14º ano, depois da queda da cidade, naquele exato dia, a mão do Senhor esteve sobre mim, e Ele me levou para lá. Em visões de Deus, Ele me levou a Israel e me pôs num monte muito alto, sobre o qual, no lado sul, havia alguns prédios que tinham a aparência de uma cidade. Ele me levou para lá e vi um homem que parecia de bronze. Ele estava em pé junto à entrada, tendo em sua mão uma corda de linho e uma vara de medir. E ele me disse: Filho do homem, fixe bem os olhos e procure ouvir bem, e preste atenção a tudo o que eu vou lhe mostrar, pois para isso você foi trazido aqui. E conte à nação de Israel o que você vai ver. Nós vamos saltar agora, meus irmãos, para o capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel. Capítulo 47. Assim, então, diz a palavra do Senhor, verso 1. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa que dá para o leste. E a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste como uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora em um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando, e ele me perguntou: Filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio, e quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio, e ele me disse: Esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar, e quando deságua no mar, a água ali é saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde En-Gedi até En-Eglamim, e haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a eles. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. E agora, meus irmãos, saltamos ao capítulo 48, lá no verso 30. Só virar talvez uma página, não é? No verso 30, diz assim então a palavra do Senhor: Estas serão as saídas da cidade, começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento,
As portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As 3 portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá, a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a de Simeão, de Issacar e a de Zebulon. No lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá 3 portas, a porta de Gade, a de Aser e a de Naphtali. A distância total ao redor será de 9 quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. Feche os olhos, vamos orar. Santo Deus, Pai querido, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade e o privilégio que o Senhor nos dá de estarmos em tua casa nessa noite e mais uma vez contemplarmos, Pai, a tua graciosa presença e também sermos por tua palavra ministrados, Pai. Pedimos a tua bênção, que o Senhor tire de nós toda, Senhor, aflição, toda inquietação e que tenhamos atenção, Pai, à tua palavra. É o que nós lhe pedimos e desde aqui agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém. Leitura um pouco extensa, mas importante para que a gente observe, não é? Os capítulos 40 até 48, este é um bloco de uma visão que Deus deu a Ezequiel. Por isso, lá na abertura, aquele que aparece a Ezequiel no seu sonho, na sua visão, ele diz: olhe, preste muita atenção, porque tudo que está aqui você deve transmitir ao povo. E essa visão segue ao longo desses 9 capítulos, de 40 até 48, e ali ao final, ele encerra dizendo no verso 35, no final do verso: e daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui. O Senhor está aqui em caixa alta, talvez esteja na sua versão, a Bíblia que você leva, não é, com você, é a expressão Yahweh Shammah. Yahweh Shammah, que quer dizer o Senhor está aqui. Meus irmãos, para que a gente entenda todo esse contexto, não é, é necessário, se você não tem tanta familiaridade, se lembrar quem foi Ezequiel. Ezequiel é um profeta que o Senhor levanta no meio, não é, do povo da tribo do Reino do Sul, não é, então de Judá, e é alguém que foi levantado por Deus durante o exílio. Ele não é um profeta que foi exilado, ele é um exilado que Deus levanta como profeta. E no meio da sua caminhada, já vivendo então debaixo do exílio e exílio babilônico, está lá Ezequiel. E nós conhecemos, não é, toda a história de Israel, a correção que Deus traz para esse povo, e é muito interessante, meus irmãos, que entre os períodos dos reis que vão subindo, não é, um pós o outro, e cada um deles com uma versão mais má e mais maligna que o outro, vem trazendo abominações para o reino e também para dentro, não é, do povo, misturando todas as coisas, trazendo ídolos no meio do povo. E entre esses reis que vão sendo um pós o outro, não é, sucedendo, cada um sucedendo o outro, acontece que já no finalzinho, muito próximo do período em que os babilônicos, não é, vêm para tomar toda aquela região, há um período em que a adoração ao Senhor é restaurada, há um período em que espiritualmente o povo de Israel, a nação do sul mais especificamente falando aqui, não é, tem um momento de glória. Há alguém que entra no poder e tira esses postes ídolos e começa a derrubar, não é, essas tradições idolátricas e tudo que estava infiltrado entre o povo. Mas acontece que esse rei também morre e na sua sequência, não é, essa prática continua sobre o reino de Israel, a ponto de Deus então, na sua ira, trazer e levantar os babilônicos para virem tomar a cidade. Então pense você, meus irmãos, que esse exílio não é um exílio que faz mal a Israel do ponto de vista econômico, porque a Babilônia permitia que alguns tivessem e continuassem negócios
Então, em termos econômicos e financeiros, para Israel, é algo muito bom, porque eles agora têm acesso e começam a ter rotas e todo tipo de negócios misturados com aquele que é o império vigente no momento, que é o Império Babilônico. Então, economicamente falando, para aquele povo, essa vinda e este exílio, serem levados cativos, não é algo ruim, mas é algo terrível espiritualmente para aquele povo. E como aquelas pessoas estavam num nível de idolatria tão grande, a maior parte nem se deu conta e até agradeceu o fato de estarem exilados. São poucos os que realmente sofrem por causa do exílio babilônico. E então agora esse povo, tomado, levado para lá, por 3 vezes os babilônicos vieram, não é? E levaram para si pessoas, não é, cativas. Foram 3 grandes grupos, não é, de pessoas que foram levadas para o exílio. Na primeira leva também Ezequiel. Ezequiel está presente nessa primeira leva, e ele vai para a Babilônia, e os principais líderes, os principais espiritualmente falando de Israel são levados. Ezequiel está entre eles. E na segunda vinda dos babilônicos, né, para levarem pessoas, para levarem exilados, é quando finalmente acontece a destruição do templo. Não é na primeira, mas é na segunda vez que eles vêm, na segunda de 3 vezes que esse povo entra. E então, no meio de tudo isso, se você for comigo lá ao capítulo 1 de Ezequiel, nós vamos encontrar um pouco mais de informações. Eu vou pedir a você que mantenha a sua Bíblia aberta comigo, não é? Para essas leituras. Capítulo 1 do livro de Ezequiel. No verso 1 diz assim, Ezequiel 1, verso 1. Era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados junto ao rio Quebar, e abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor veio sobre ele. Quando nós lemos o livro do profeta Ezequiel, nós vamos perceber algumas coisas importantes, meu irmão. Ezequiel é, assim como o povo, alguém que está debaixo de um juízo da parte de Deus e foi levado exilado. No exílio, Deus o levanta, e é pelo seu espírito, quando ele toma Ezequiel, é que estas ações acontecem, é que ele começa a ter visões, é que ele começa a falar com o povo, não é? E assim, então, nós vamos vendo todo o movimento que Deus faz a partir de Ezequiel. E Ezequiel, meus irmãos, nós vamos observando a sua distribuição. Os 3 primeiros capítulos desse livro, eles tratam de uma visão, e essa visão é uma visão de juízo da parte de Deus contra Israel. E os textos que vimos de 40 até o 48, esses últimos 9 capítulos, já falam da restauração de Deus sobre esse povo, como Deus haveria de restaurá-los. Então o livro começa com uma visão e termina com uma visão. A primeira visão, Deus descreve, não é, o seu juízo, Deus mostra para ele como haveria de ser, e no final do livro, Deus também revela a este, chamado Ezequiel, as ações futuras, e sobre elas nós veremos daqui em diante. E então, no capítulo 1, a visão que Ezequiel tem, e é muito interessante depois, se você tiver a oportunidade de estudar, ele tem a visão de um trono grandioso da parte de Deus, e esse trono não é um trono comum, como nós, quando falamos em trono, pensamos, mas ele está sobre, não é, querubins, e dentro dessa estrutura grandiosa, onde está firmado o trono de Deus, Ezequiel descreve como que rodas, como se fossem rodas debaixo dele, são arcos em que ele vai vendo de várias direções, e esses arcos estão cheios de olhos. Então tem muita coisa para a gente estudar aqui em Ezequiel, e nós não teremos tempo para isso, mas estas rodas todas fazem com que esse trono de Deus se movimente
entre aqueles lugares, de modo em que ele não para e não tem que se virar para se movimentar, mas na sua constância ele se movimenta para qualquer lado, sem nenhuma dificuldade e com uma agilidade incrível. Nós vamos vendo que aqui está Ezequiel e ele está na Babilônia. A Babilônia fica a pelo menos, 1.200 quilômetros lá da terra de Jerusalém, é bem distante. Mas no decorrer da história nós vemos que Deus o transporta Ezequiel até lá, se em corpo, se em espírito, como vai dizer o apóstolo Paulo, Deus é quem sabe. O fato é que Deus mostra para Ezequiel, as condições que estão lá em Jerusalém. E ele movimenta este trono, é um trono de juízo e é um trono, em que o Senhor movimenta, de um lado para o outro. E esta visão é a visão que Ezequiel vem trazendo no capítulo 1. E este trono vai ser também visto novamente por Ezequiel em outros momentos. Isso é muito importante que nós tenhamos em vista, meus irmãos, porque Deus ele não está preso, estacionado num canto e num lugar da história, mas ele se movimenta e de maneira em que tanto aqui quanto lá, ali está o nosso Senhor. E acontece então que no capítulo 1, lá no verso 28, Ezequiel começa, depois de descrever esse trono que ele enxerga, ele diz assim, no verso 28, tal como a aparência do arco-íris nas nuvens, nos dias chuvosos, assim era o resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. E quando vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz, alguém falando. E aí o texto continua do chamado que Deus vai trazer para Ezequiel. Ezequiel descreve aquele trono, ele dá a leitura das visões que ele está tendo, mas você vai percebendo que essas leituras vão ficando meio vagas, até que finalmente ele descreve a glória de Deus. Porque nós conseguimos desenhar coisas, nós conseguimos falar de uma cadeira, para quem nunca viu uma cadeira, nós conseguimos falar de um objeto, para quem nunca viu esse objeto, mas descrever Deus, irmão, ninguém consegue. E por isso vai ficando vaga essa leitura ao ponto dele dizer, olha, essa é a aparência da glória de Deus, era muito reluzente. É isso que eu consigo dizer. O ponto aqui, meus irmãos, é que está Ezequiel diante da presença de Deus, e Deus está trazendo uma mensagem ao seu povo, que está exilado, e há de passar lá pelo menos 70 anos, assim foi a palavra do Senhor. Na sequência, meus irmãos, do livro, nós vamos vendo cada um dos capítulos, na sua descrição, e lá no 8º capítulo, nós encontramos as condições em que se encontrava aquele povo. Porque muitos de nós, quando ouvimos histórias acerca de Israel, às vezes pensamos que há muita severidade por parte de Deus em algumas das suas ações. Eu já ouvi pessoas dizendo, ora, mas por que Deus era tão duro no passado e agora ele é bonzinho? Meus irmãos, o Senhor é o mesmo e ele não muda. As pessoas falam, mas e o dilúvio? Pois é, e o dia da volta do Senhor Jesus? Quem não estiver em Cristo vai para o inferno, irmão, assim como quem não estava dentro daquela arca morreu pelas águas do dilúvio. O Senhor é o mesmo. Ora, mas agora nós temos Cristo e temos a graça. Ora, quando da queda, Deus deu àqueles dois, a Adão e a Eva, um sacrifício para cobrir as suas vergonhas, apontando para o de Cristo. A graça está presente em todo o tempo. O Senhor é exatamente o mesmo. Então, quando olhamos para o capítulo 8, o Senhor descreve para Ezequiel e o faz ir até lá para que ele veja o que está acontecendo em Jerusalém. Veja, meus irmãos, as pessoas já estavam exiladas na Babilônia, mas nem todos de Israel estavam na Babilônia. Foram 3 temporadas de pessoas sendo levadas cativas. Então haviam pessoas que estavam em Jerusalém durante o período do exílio. E é essa visão que Deus dá a Ezequiel. Veja aí no capítulo 8, verso 5. Ele diz assim, e então ele me disse, filho do homem, olhe para o norte. Olhei para o lado norte e vi junto à porta o ídolo que provoca o ciúme de Deus.
E ele me disse: filho do homem, você vê o que estão fazendo? Se você prestou atenção, esse povo está exilado. Israel foi levado, não é? O reino de Judá foi levado cativo. Nem todos foram transportados ainda para a Babilônia, e os que ficaram ainda diante do exílio, essa era a condição. Então ele viu lá um ídolo que provoca o ciúme de Deus. O verso 6. E ele me disse: filho do homem, você vê o que estão fazendo? As práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário, mas você verá ainda práticas piores do que essa. E Deus prepara o coração de Ezequiel para dizer: calma, Ezequiel, porque tem coisa pior. Verso 7. Em seguida ele me levou para a entrada do pátio. Olhei e vi um buraco no muro. E ele me disse: filho do homem, agora escave o muro. E eu escavei e vi ali a abertura de uma porta. E ele me disse: entre e veja as coisas repugnantes e más que estão fazendo. Eu entrei e olhei, e lá desenhadas por todas as paredes, vi todo o tipo de criaturas rastejantes e animais impuros e todos os ídolos da nação de Israel. Na frente deles estavam 70 autoridades da nação de Israel, e Jazanias, filho de Safã, estava no meio deles. Do incensário que cada um tinha em suas mãos, elevava-se uma nuvem aromática. E ele me disse: filho do homem, você viu que as autoridades da nação de Israel estão fazendo nas trevas, cada um no santuário de sua própria imagem esculpida? E eles dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou o país. E de novo disse: você os verá cometerem práticas ainda mais repugnantes. E então ele me levou para a entrada da porta norte da casa do Senhor, e lá eu vi mulheres sentadas, chorando por Tamuz. E ele me disse: você vê isso, filho do homem? Você verá práticas ainda mais repugnantes do que essas. Verso 16. Ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor, e ali à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os rostos voltados para o oriente. Estavam se prostrando na direção do sol. E ele me disse: você viu isso, filho do homem? Será que essas práticas repugnantes são corriqueiras para a nação de Judá? Deverão também encher a terra de violência e continuamente provocar a minha ira? Veja, eles estão pondo o ramo perto do nariz. Então Deus dá a Ezequiel a visão, um raio-x muito preciso. Deus leva Ezequiel para ver. Se você já teve experiências como essa com Deus, em que você não ouve falar, mas Deus lhe mostra. É algo impressionante, eu já vivi isso e eu não sei descrever, irmão. Parecia que eu estava num cinema. Mas eu conseguia ver coisas. E assim Deus fez também, talvez, não é, com Ezequiel, a ponto de que ele visse a condição do povo de Israel. Não há acusação aqui, meu irmão, que possa ser acusação falha, aumentada ou diminuída, mas há Deus comprovando de maneira cabal a condição incrédula, terrível, que estava o povo de Israel. A primeira coisa que Ezequiel vê, meus irmãos, aí no versículo 5, não é? É que havia ali um ídolo logo à porta do altar. E Deus diz a ele, fala: calma que você não viu nada, deixa eu lhe mostrar. E aí ele vê um buraquinho, uma fenda, um pequeno buraco no muro. O muro estava escondendo, aquilo estava oculto lá. E Deus diz: está oculto coisa nenhuma, escava esse buraco aí, meu irmão. E aí ele começa a puxar pedra, e ele consegue visualizar lá dentro. E dentro daquele salão, o que ele vê? Pelas paredes marcas, meus irmãos, de animais rastejantes. Ele vê serpentes, ele vê uma série de animais que eram usados para culto pagão. Animais que eram usados como entidades, como deuses para outros povos. E dentro da casa do Senhor, meus irmãos, isso não é em outro lugar. Não é na casa de alguém que tem um quarto escondido, é lá onde é o templo. A profanação é nessa condição, é nesse nível. E aí ele olha para aquilo e vê 70 dos líderes. Ô irmão, 70 é muita gente, não é pouca não.
Não quer dizer que se fosse um só, estava tudo bem, era só dar uns petelecos lá. 70 dos líderes de Israel estavam lá se prostrando diante de imagens. E aí alguém pode dizer assim, mas eu não estou me prostrando diante de serpente, porque a realidade que Ezequiel vê aqui daquele povo é a realidade de todos nós hoje, viu? Eu não estou me prostrando diante de nenhuma serpente, não que eu me lembre. Eu não vi nenhum bicho que tem um pé para trás, uma perna só, cachimbo, eu não estou diante de nada disso. Mas existem muitos, meus irmãos, que não adoram o Deus da Bíblia. Eles adoram um Deus domesticado, um Deus inventado na sua própria cabeça. Um Deus em que, na hora da severidade, não é tão grave assim, não, porque foi com você. Mas quando é por outro, ixi, aí é muito grave, fogo do céu vai cair na cabeça e extermina. É um Deus pagão, porque não é o Deus bíblico. É um Deus que a Bíblia não reconhece. Muitos estão adorando um Deus que a Bíblia não reconhece. E por outro lado, meus irmãos, há quem esteja na igreja por qualquer outro motivo, menos adorar a Deus. Buscando qualquer outra coisa, menos a presença de Deus. E isso é muito fácil de acontecer em nosso meio, principalmente aqueles que têm uma caminhada longa. Porque o muito caminhar faz, às vezes, não é? As cordas que nos unem e nos prendem, não é? A sã doutrina, às vezes, se afrouxa. Não é bem assim, não. Pode ser, não é? E Deus aqui mostra a Ezequiel o real estado do seu povo. O povo chamado povo escolhido. E ele não para por aí, diz Ezequiel, calma que a coisa fica pior. Você vai ver coisas ainda mais repugnantes. E aí chega no verso 14, e ele me levou para a tenda da porta norte da casa do Senhor, e lá eu vi mulheres assentadas chorando por Tamuz. Tamuz é uma entidade pagã e que tinha relação com fertilidade, mas fertilidade para o campo. Então, naquela época, se tinha muitos cultos pagãos, que era exatamente com a intenção de que essa entidade pagã mandasse chuva, mandasse prosperidade na plantação, porque se desse ruim a plantação, economicamente aquele povo estava, não é, em situação bem difícil. Então eles tinham muita ênfase nesse tipo de culto. Mas está aqui um povo que conhece o único e verdadeiro Deus. E essas mulheres estão à porta do templo, chorando, não pelo Senhor Yahweh, mas chorando por Tamuz. Sabe, meus irmãos, naquela época, os fazendeiros, não é, tinham relações sexuais, orgias, com essas sacerdotisas, exatamente entendendo que com essa, não é, copulação, podiam também fertilizar os campos. E esses fazendeiros também davam as suas esposas, davam as suas mulheres para os sacerdotes pagãos, para terem relações sexuais, como uma oferenda a esse Deus pagão, para que a partir dessa copulação fertilizasse também a terra. Eles não estavam confiando em Yahweh, mas estavam confiando nas entidades pagãs, esperando nelas e servindo a elas e ofertando a elas. E alguém pode dizer, mas espera lá, eu não estou me envolvendo com nenhuma sacerdotisa sem vergonha, né? E também não entreguei minha esposa para nenhum sacerdote aí não, tá doido? Né? Mas existe hoje em dia, meus irmãos, muito culto ao sexo dentro da igreja. O erotismo tem tomado conta de muitos dentro da igreja. As roupas que têm sido usadas são roupas inadequadas. Eu fui para um evento essa semana numa escola e entre as observações que estava, não é, para quem fosse participar, e é um evento para crianças, uma escola para crianças, entre as observações estava assim, cuidado com as roupas, não use roupas sensuais, provocativas. Meu irmão, é sério que tem que falar isso para crente? É sério. Porque perdeu a sua noção. É o culto ao sexo, é o culto ao corpo. O corpo tem mais valor e expressão do que a própria moralidade.
Porque para ficar de determinada maneira, custe o que custar, se faz o que precisa. É o culto ao sexo. É pornografia, é fornicação antes do casamento, relações sexuais, como se isso não tivesse nenhum problema e não se tem noção da maldição que isso atrai, do pecado e das consequências do pecado. E é também, a partir do casamento, a fornicação muda de nome, não é? E vai para o adultério. Se busca relações sexuais fora do casamento. E alguém aqui pode dizer, mas espera lá, que eu nunca pulei a cerca. Bom, se você conhece o Sermão do Monte, Jesus explica melhor essa história. Não é o fato de consumar o ato, não é o fato de pegar a mulher ou pegar um homem e ter relações sexuais, mas o simples momento em que se pensa acerca, o Senhor Jesus é quem diz, já cometeu adultério. Então veja, meus irmãos, a condição da igreja nos dias de hoje não está muito diferente. E é esse pecado, ou essa conjunção de fatores, que fez com que o Senhor os levasse exilados. Porque Israel começa no exílio a aprender a se tornar uma nação santa, a aprender a servir ao Deus Yahweh verdadeiramente. O judaísmo começa no exílio, não começou antes, mas foi no exílio, na dureza das condições do exílio. Mas não para por aí, irmão. Deus diz a Ezequiel, falou, meu irmão, calma, porque você vai ver coisas ainda mais aterradoras. E aí vem o versículo 16. E ele então me levou para dentro do pátio interno da casa do Senhor. Tudo isso está acontecendo na casa do Senhor, irmão. E ali, à entrada do templo, entre o pórtico e o altar, havia uns 25 homens, com as costas para o templo do Senhor e os seus rostos voltados para o oriente. O que será que eles estão fazendo? Estão adorando o sol, porque o sol nasce do oriente. E eles estão voltados para o oriente. Você prestou atenção que eles estão de costas para o templo do Senhor? Não importa isso. Isso aqui agora é só uma edificação. O que importa é adorar o deus egípcio Ra, por exemplo, que era o deus Sol, porque ele nasce do Oriente e a gente agora está buscando força, ajuda, na plantação com o sexo, na fortaleza e na prosperidade com o Sol, e entre aquelas entidades pagãs todas. Veja a idolatria tomando conta. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, não é sincretismo, é idolatria. E todo tipo de sincretismo é idolatria, porque se você enfiou coisas ali para junto daquilo que é sagrado, isto chama-se idolatria, irmão. Não se mistura aquilo que é de Deus, não se mistura o que é sagrado, porque Deus é santo e nós devemos também nos santificar. Não se mistura o que é sagrado com o que é profano. E as igrejas hoje em dia, os crentes de hoje em dia, têm se esquecido dessas verdades e têm se enveredado em coisas, dizendo isso não tem problema, qual é o problema de fazer isso? E a igreja tem tentado se moldar a uma realidade que não é dela. E Deus então mostra para estes homens, ou melhor, para Ezequiel, o que estes homens estavam fazendo. Meus irmãos, isso é pecado e isso tem consequência na vida de todos nós. Há necessidade de se prestar atenção. Tudo o que entra na frente de Deus chama-se idolatria. Não importa se foi uma vez, foram duas, é idolatria. Alguém pode dizer aqui, mas espera lá, pastor, porque eu não estou voltado para o sol, eu não fico olhando para o Oriente, como faziam os egípcios, e vou lá ficar assim, a um, sei lá como é que eles faziam, né? Eu não faço isso. Quando a gente pensa em sol, meu irmão, o que você lembra do sol? E aqui é só para contextualizar e tentar, né, te mostrar como está próximo da gente isso. Bom, geralmente a gente pensa em final de semana prolongado, talvez. Um feriadão prolongado, melhor dizendo. Ô, rapaz, tomara que faça o sol, né? Ninguém espera que chova e neve e faça o frio que está fazendo em feriado prolongado. Ninguém espera, pelo menos eu não espero. Alguém espera? Mas o que a gente espera? Que faça sol. Para quê? Para viajar, para curtir, para sair e tudo mais.
Será que essas coisas também não têm entrado na frente daquilo que são as coisas de Deus, irmão? E aqui sem nenhum tipo de intenção de dizer que viajar é pecado, de jeito nenhum. Você tem que curtir e agradecer a Deus pelas condições que Ele lhe dá e aproveitar. Mas nunca, nunca, nunca isso deve entrar na frente e no lugar de Deus. Porque quando isso acontece, o seu nome é idolatria. E é por essa razão que esse povo passou pelo que passou, idolatria. Então veja, meu irmão, que a decadência de Israel não está financeiramente, porque o povo prosperou com o exílio. O problema está espiritualmente. O exílio é por conta do aspecto espiritual de Israel. E a consequência disso é tão agravada, meus irmãos, que nós vamos vendo, não é? No decorrer dos capítulos, no capítulo 10, nós encontramos que o Senhor tira a sua glória de sobre o templo. A glória do Senhor era manifestada no templo, e nós entendemos o que isso quer dizer a manifestação da sua presença naquele lugar. E no capítulo 10, por conta de tudo isso, veja que isso vem acontecendo e não é de um dia ou dois, mas vem por décadas, entre reis que vão sendo substituídos acontecendo, até que chega no tempo de Ezequiel, o povo já exilado, e Deus se retira na sua glória do templo. Veja aí o capítulo 10, não é comigo? O verso 1 diz assim: olhei e vi algo semelhante a um trono de safira, sobre a abóbada que estava por cima das cabeças do querubim, e o Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas, por baixo dos querubins, encha as mãos com brasas ardentes, apanhadas de entre os querubins, e espalhe-as para sobre a cidade. E enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou, e uma nuvem encheu o pátio interno. Verso 4. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. Moveu-se para a entrada do templo. A glória do Senhor, que estava manifestada lá no templo, sai daquele lugar e vai para a porta. A porta que ele vai é a porta do Oriente, e essa porta do Oriente, ela apontava para onde, meus irmãos? Para o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ficava bem de frente para a porta do Oriente, também chamada de Porta Dourada, e é exatamente por esta porta que passa o Senhor Jesus, quando daquele domingo de Ramos, aquele domingo que ele entra triunfante, montado sobre um jumentinho, não é? É diante dessa porta que a glória de Deus agora paira, ela sai de dentro do templo e vai para fora. E o que isso mostra para todos nós, meus irmãos? Bom, se você está compreendendo até aqui, porque são muitas informações, então que Deus nos dê graça. O que está acontecendo aqui, meus irmãos, é Deus mostrando que não é o imperador babilônico que é muito forte e poderoso, não são as nações, na sua astúcia, que estão fazendo coisas e que levaram os coitados de Israel, não é? Levaram os cativos, exilados do seu próprio país, levados da sua terra, a terra prometida. Não, não. Porque Deus tirou a sua presença de lá. Deus saiu de lá e foi para o Monte das Oliveiras fazer o quê? Observar. E porque Deus assim o fez, os babilônicos invadiram e destruíram o templo. Só foi possível a invasão porque Deus deu oportunidade e fez uso daquele povo para isso. A consequência, meu irmão, da idolatria é destruição. A consequência do pecado, a Bíblia diz que é morte, irmão. Tem crente dizendo por aí que não tem nada disso não. Está parecendo a serpente agora, meu. Não é a serpente que diz, não, Deus não falou nada disso não. Deus disse que você vai abrir teus olhos, mas morrer não vai morrer não. Tem crente dizendo não tem problema fazer tal coisa. Meu irmão, deixa eu lhe dizer algo que é bastante sério. Eu aprendi a duras penas e espero nunca mais me esquecer disso e tomara que você também não. O que Deus disse que não deve ser feito, não deve ser feito. E o que Deus disse faça, faça. Não só porque Ele é o Senhor e o soberano, mas porque Ele é gracioso e Ele não nos dá atividades, coisas, nos coloca em lugares para o nosso malefício, senão para o nosso benefício. Então o que Deus disse não faça,
A igreja do Senhor não deve fazer. E o que Deus disse faça, a igreja do Senhor deve fazer. Porque, primeiro de tudo, meus irmãos, Ele é o soberano, Ele é o rei sobre tudo e sobre todos. E nós somos súditos. Súditos obedecem. Súditos ouvem a sua voz e a cumprem. Se você ler o livro de Ezequiel, você vai encontrar várias vezes Ezequiel dizendo que Deus, através dessa visão, disse: coloque-se de pé. E então ele diz: o Espírito do Senhor me tomou e me colocou de pé. É o Senhor quem está movendo, meus irmãos. E até o capítulo 10 nós encontramos a ruína e toda a destruição que o pecado trouxe para o povo de Judá, o povo de Israel. Mas não é tão somente sobre isso que o livro trata. Mas o decorrer dos capítulos agora começa a mostrar, e principalmente lá no capítulo 36, começa a amanhecer a nova e eterna aliança. A partir do capítulo 36, Ezequiel começa a ouvir do Senhor a ação de Deus na nova e eterna aliança. E lá no capítulo 37, meus irmãos, vamos seguindo até lá. Ezequiel, então, no capítulo 37, existe aquela visão que Ezequiel tem e que é bastante conhecida, a visão do Vale dos Ossos Secos. Porque Deus está dizendo, não é, para aquele povo, que apesar deles estarem naquela condição, Deus trouxe o castigo e trouxe a disciplina, mas para aqueles que mantivessem a sua fé, haveria da parte de Deus restauração. E essa restauração que Ezequiel vê, meus irmãos, não é uma restauração momentânea, não é a restauração que foi lá no século VI a.C. só, mas é uma restauração que aponta para o futuro, aponta para o que Deus vai fazer com toda a humanidade, uma restauração completa. E no capítulo 37, Ezequiel tem a visão do Vale dos Ossos Secos. Muitas pessoas vão dizer: pastor, esse capítulo 37 está falando sobre a restauração do povo de Israel, levando eles de volta para a sua terra prometida. É também, mas não é só isso não. Porque o contexto aqui, se você conhece essa visão, é que ele vê um cemitério, ele vê uma série de ossos empilhados um sobre o outro, não é? E pela palavra do Senhor, este exército se levanta e se forma como pessoas. Os ossos se alinham, a pele começa a crescer, os músculos e homens são formados ali. E o que é isso, meu irmão? É morte que foi tornada em vida. Saiu da morte e foi posto em vida. O nome disso para todos nós é ressurreição. O contexto do capítulo 37 é a apresentação nos termos de ressurreição, a restauração de Israel, e que não é só de Israel, porque todas aquelas outras nações no entorno também foram impactadas. Se nós lêssemos Isaías no capítulo 10, no versículo 11, nós vamos encontrar ações de Deus, não é? E que envolvem outras nações. O capítulo 19 de Isaías também vai dizer, a ponto de que o Senhor fala, e Isaías também é contemporâneo aqui de Ezequiel. E Isaías vai dizer o seguinte, profecia de Deus através de Isaías, que os amonitas, os menonitas e todos aqueles itas que tinham no entorno, foram impactados, mas que Deus também os restauraria, se eles professassem Deus como seu único Senhor. Isso são indícios de que a palavra de Deus não era só para Israel, mas ela haveria de transbordar. E então o capítulo 37 fala sobre uma restauração de Israel, mas não é só de Israel, é algo também futuro, nos termos de ressurreição. E essas coisas começam a se tornar um pouco mais semelhantes para o contexto do Novo Testamento, para todos nós. Há quem diga que o Velho Testamento não tem nada falando de ressurreição, e que essa é uma ideia que vai surgir lá na frente. Bom, se você ler o capítulo 37 de Ezequiel, você vai ouvir falar de ressurreição. Mas existe algo no capítulo 37 que é descrito ali no verso 24. O verso 24 de Ezequiel 37 diz assim: o meu servo Davi será rei sobre eles,
após a restauração do povo, após a ressurreição dessa nação, o meu servo Davi será rei sobre eles. Bom, se você conhece a história, a essa altura Davi já era morto faz um tempão já. Davi será rei sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Você se lembra de alguém dizendo que eles seriam todos um só povo? E seria o bom pastor? Eles teriam todos um só pastor. Seguirão as minhas leis e terão o cuidado de obedecer aos meus decretos. Viverão na terra que eu dei ao meu servo Jacó, a terra onde os seus antepassados viveram. Ele e os seus filhos e os filhos de seus filhos viverão ali para sempre, e o meu servo Davi será o seu líder para sempre. Farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E então, quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Então veja que tudo está girando em torno de santuário, não é? As visões que Ezequiel teve dessa profanação dentro do santuário, dentro do templo. O santuário é a palavra para templo, não é? A expressão semelhante aqui. E tudo isso acontece dentro do templo. E quando nós ouvimos Deus tirando da sua glória, nós vemos que a Babilônia destrói aquele templo. E aí nós vamos voltar um pouquinho para o capítulo 9 de Ezequiel. Agora que nós vimos todas essas coisas, não é? E essas pessoas estavam agora, não é, falando umas com as outras, ou acerca, não é, de uma para com as outras, de como, não é, eles estão agora separados. É como aqueles que ficaram lá em Jerusalém falassem do outro povo e que não eram exatamente o povo de Deus, não é? Capítulo 9 do livro do profeta Ezequiel. E vemos aqui então o verso 1. Então ouviu clamar em alta voz, tragam aqui os guardas da cidade, cada um arma na mão, e vi 6 homens que vinham da porta superior, que está voltada para o norte, cada um com uma arma mortal na mão. Com eles estava um homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevente na cintura. E eles entraram e se puseram ao lado do altar de bronze. E a glória de Israel levantou-se de cima do querubim, onde havia estado, e se moveu para a entrada do templo. E o Senhor chamou o homem vestido de linho, e que tinha o estojo escrevente à cintura, e lhe disse: percorra a cidade de Jerusalém, e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Enquanto eu escutava, ele disse aos outros: sigam-no por toda parte e matem sem piedade ou compaixão, velhos, rapazes, moças e mulheres e crianças, mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Comecem pelo meu santuário. E então Deus dá a ordem, essa é a visão que Ezequiel tem, de uma pessoa que sai entre as pessoas de Israel, e aqueles que suspiram e gemem, sentem dores, se sentem aflitos diante da maldade e da imoralidade, porque isso profana o Senhor e o seu santo santuário. A estes, o Senhor disse: faça na sua testa uma marca. Quando você fala de marca na testa, você lembra de algum texto bíblico? Pois é. Lá no capítulo 37, então, o Senhor diz que Davi haveria de reinar sobre aquele povo.
Bom, Ezequiel vai transcorrendo ao longo do seu livro as visões que ele vai tendo, e até que chegamos no capítulo 40, onde começamos as leituras. O capítulo 40 até o 48, então, é um bloco só de uma visão que dá o Senhor a Ezequiel, e essa é a visão que ele dá acerca da restauração que há de acontecer. E as coisas vão sendo restauradas, o povo é restaurado, o sacerdócio é restaurado, as questões dentro do templo e as ofertas são restauradas. Cada capítulo vai mostrando uma coisa, até que a gente chega no capítulo 47. E eu vou pedir a você que siga lá comigo. No capítulo 47, nós encontramos a visão de Ezequiel, e eu penso que ela também é bastante conhecida e bastante comentada. Tem até um louvor que fala sobre ela, né? Vem sobre nós. Como é que é? Tão conhecida. Com a chuva. Essa daí, você lembrou? Olha que letra profunda. Não é? Mas é a visão de Ezequiel 47. E aqui, na leitura que nós vemos, Deus não só está restaurando todas as coisas, como entre os capítulos 43 e 45, a Bíblia fala que o Senhor retoma a sua glória sobre aquele templo, volta a glória de Deus para lá. E agora, com a glória restaurada do Senhor, o templo restaurado, Ezequiel tem uma visão e ele vê o fluir de águas, e águas que rumam para a porta do Oriente, não é exatamente a porta que já foi citada. E todas essas questões nos levam até o versículo 8, meus irmãos, que é chave para o entendimento do capítulo 47. O capítulo 8, essa visão toda que Ezequiel estava tendo, é que no verso 8 diz assim: e ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arã, ou Arabá, melhor dizendo, onde entra o mar. A NVI diz onde entra o mar. Talvez você tenha uma outra tradução e que esteja o mar morto. O mar morto. É exatamente assim que está no original. É o mar morto. A referência aqui é que essas águas vão lá da fluência, lá da presença de Deus, da glória de Deus, no centro do santuário, do templo, e elas vão escorrendo, escadaria abaixo, e saem para o oriente, e vão até o mar morto. Verso 8 diz que ela vai até lá no mar morto. E o que acontece quando as águas do Senhor, que fluem de dentro do santuário, chegam até o mar morto? Verso 8 diz assim: quando deságua no mar, a água ali é saneada, é a versão da NVI. O texto na Almeida Revista e Atualizada, não é? Vai dizer que esta água é agora saudável, é uma água potável. Assim como o capítulo 37 fala da visão de vale dos ossos secos e da morte salta para a vida, o que está acontecendo aqui com o fluir das águas lá do santuário até chegar ao mar morto, é que esse mar com as águas do Senhor não é mais morto. Agora tem vida nesse mar, há vida de Deus fluindo. E aí ele diz, não é, no verso 9, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Onde fluir a água que sai do centro do santuário e que Deus abundantemente faz jorrar, tudo viverá. E o capítulo, então, 47, meus irmãos, está falando da restauração do povo de Israel, mas que não para no povo de Israel e vai para além de Israel, a ponto de chegar em todas as nações. E você e eu somos também alcançados por este rio que saiu de lá do centro do santuário e alcançou a todos nós. O grande centro aqui do capítulo 47, meu irmão, não é o aprofundar das águas e você vai caminhando e vai ficando da cintura para o joelho, do joelho para a cintura, e a ponto de você não conseguir passar. O grande ponto aqui é que a água é tão abundante, a ponto dele não conseguir atravessar. Aquilo é maravilha de Deus e é grandiosidade a ponto de chegar num mar morto e fazer o mar que era morto tornar-se agora um mar vivo. E existem todos os tipos de peixes,
E não para por aí. Ele vai dizendo no verso 12, não é? Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. No entorno desse rio há prosperidade, porque essa água está fluindo ali. E ali ele diz, não é? Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio, e as suas folhas não murcharão, e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, e os seus frutos servirão de comida, e as suas folhas de remédio. Tudo isso porque flui a água da vida, e alcança os lugares mortos, e traz do morto para a vida. Traz da morte, melhor dizendo, para a vida. Então aqui Ezequiel está tendo uma visão, meus irmãos, que trata exatamente da restauração de Israel, mas não só de Israel. Isso sai do templo, vai para além do templo e chega no Mar Morto. E trata de todas as nações agora. Até que alcançamos o capítulo 48, por onde encerramos a leitura, não é? E dos versos 30 do capítulo 48 em diante, o Ezequiel descreve medidas muito precisas que aquele homem que estava com ele acompanhando a visão tinha, não é? Uma espécie de métrica, uma espécie de, não é, medida que ele tinha ali, e ele vai dando medidas bastante precisas, do verso 30 até o verso 35. Nós já fizemos a leitura, você viu que existem as 3 portas para cada lado, não é, dessa cidade. Existem 3 grandes portas, as portas levam nomes das tribos, e aí chega no verso 35, a distância total ao redor será de 9 quilômetros, e daquele momento em diante, o nome da cidade será O Senhor está aqui, e que quer dizer, não é? Yahweh Shammah, o Senhor está aqui. A grande questão, meus irmãos, é do santuário. O santuário, ele teve a sua glória destituída, Deus tirou a glória do santuário e ele foi destruído. Se nós observássemos a história, nós veríamos que o tabernáculo que Deus pediu que Moisés construísse, depois de construído, Deus manifestou a sua glória naquele lugar. Depois que Salomão constrói o templo, Deus manifesta a sua glória naquele lugar. E agora esta glória foi retirada. Retirada por causa dos pecados e da idolatria daquele povo. E enquanto eles estão lá, Ezequiel narra que aquelas pessoas que estavam em Jerusalém começam a dizer, olha, aquele povo que está lá, eles estão exilados como se nós que ficamos na cidade de Jerusalém fôssemos melhores. A gente ficou, o povo foi exilado. Então quer dizer que de todo mundo, a gente é os mais melzinhos de bom. Eles são coisa ruim. Todos os corintianos foi. E nós ficamos, né? Só as coisas ruins foi para lá. Só essas coisas, né? Foi para lá. E aí Deus diz para eles o seguinte, que ainda que eles não tenham santuário lá, porque na Babilônia não tinha templo, eu, diz o Senhor, eu servirei para eles de santuário. Eu serei para eles santuário. De maneira, meus irmãos, que a adoração a Deus não envolve alvenaria, não envolve construção física. Aquelas pessoas não estavam mais em Jerusalém. E acontece que o povo passou a confiar nas coisas que intermediavam a Deus, como se aquilo tivesse mais poder do que Deus. É mais ou menos quando o crente diz que oração forte resolve as coisas e esquece que oração forte, meu irmão, não resolve nada. Quem resolve é Deus, que atende a oração. As pessoas, não, eu confio na minha oferta, porque eu vou fazer a oferta, e isso tudo são coisas intermediárias, mediadoras que Deus pôs. E oferta não resolve nada, o que resolve é Deus, que aceita ou rejeita as ofertas, e na sua graça abençoa as pessoas. E aqueles homens estavam tão afixados na ideia de que eles tinham o templo, que eles não precisavam mais de Deus, o problema era o templo está aqui. E aqueles lá na Babilônia se ferraram, porque eles não têm o templo. E Deus diz, não,
Eu serei para eles como um santuário. Tudo envolve uma questão de santuário aqui, meu irmão, no texto de Ezequiel. O livro inteiro de Ezequiel está se referindo a este santuário. E acontece que cerca de 70 anos depois de tudo isso, não exatamente de Ezequiel, é que eles podem voltar à sua terra, passado o tempo do exílio, e depois de voltar à sua terra, cerca de 20 anos depois, aparece Neemias para a reconstrução do templo, e enquanto isso, das muralhas, Enquanto isso, o templo já estava reconstruído. Só que esse templo, meus irmãos, era um templo menor, a ponto de que aqueles que conheciam o de Salomão, quando o viram, choravam, porque na sua glória aquele templo era enorme, e agora este outro é pequeno, era menor. E os mais novos que nunca tinham visto o templo estavam até meio animados, porque agora tem o templo, E aí vem a palavra do Senhor dizendo que a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E aquelas pessoas olham para aquele templo agora com esperança, porque eles estavam sem o santuário e agora tinham de novo. Eu vou repetir a você, Moisés, quando fez o templo, o seu tabernáculo, construído segundo a ordem de Deus, a glória de Deus esteve naquele lugar. Quando Salomão inaugura o templo, na construção do templo, a glória de Deus toma aquele lugar. Mas não há registros da glória de Deus enchendo este templo agora que foi reconstruído. E acontece, meus irmãos, é que o tempo se passou, o exílio acabou, as pessoas voltaram, então agora tinham sua terra de volta. As pessoas estavam lá, tinham a terra, tinham as pessoas, tinham o santuário. Mas há uma coisa que eles não tinham mais. Capítulo 37, verso 24, disse que o Davi seria para eles o rei. O líder de Israel para sempre seria Davi. Então eles tinham a terra, tinham as pessoas, tinham agora o santuário, não era aquele, tudo bem, mas reconstruiu um aqui. A gente tem agora um santuário, mas não tem o rei. E é por isso, meus irmãos, que a leitura bíblica tem que ser com tanto detalhe e atenção. Porque o primeiro versículo de Mateus, primeiro versículo do Evangelho de Mateus, o que é que diz lá acerca de Jesus? Vamos lá comigo, meu irmão. Mateus capítulo 1. Capítulo 1, verso 1 de Mateus diz assim: registro da genealogia de Jesus Cristo. Filho de quem? Filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Animadade, e assim vai. E aí chega no verso 6, e Jessé gerou o rei Davi. E aí você percebe um intervalo aí, uma pausa, porque até chegar ao Senhor Jesus, há aqui a explicação de que este é o descendente de Davi. Depois da volta do exílio, não houve mais rei na descendência segundo o trono de Davi, senão quando chega o Senhor Jesus. E João vai dizer mais algumas coisas lá no capítulo 1 do Evangelho de João. Você se recorda que o assunto em Ezequiel era o santuário, não era? Se tratava do templo, a profanação do templo, a destruição do templo, porque a glória do Senhor saiu do templo, e depois a reconstrução, e não a reconstrução só do templo, mas a restauração do povo. E os capítulos 43 e 45, a glória do Senhor volta para o templo. Muito bem. Capítulo 1 do Evangelho segundo João. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus.
Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, e ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. A palavra viveu é a palavra tabernáculo. Tabernaculou entre nós. Tabernáculo, templo, é a mesma, não é, referência. Vimos, olha aí o que é que diz o versículo 14. Vimos a sua glória. Glória como unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O templo não viu mais a glória, não há registros da glória de Deus enchendo o templo, mas há um registro agora do templo sendo manifestado entre nós, tabernaculou entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. O Senhor Jesus, Ele mesmo é quem diz para aqueles homens: destruam este templo. Pensaram que era o de pedra, e eu o reconstruirei em 3 dias. De quem ele se tratava? De si mesmo, do seu corpo. Vimos a sua glória como unigênito do Pai, não é? A glória de Deus se manifestou entre nós, e ela foi vista, não no templo dessa vez. Meus irmãos, há 3 coisas aqui que nós precisamos entender e são muito importantes, com todo o contexto do livro de Ezequiel. A primeira delas, meus irmãos, é que Deus não se deve relativizar. Deus não é um hobby para você, não deve ser, porque se for, meus irmãos, você está num péssimo caminho, e esse caminho tem uma fluência, ele vai para um lugar de dor e sofrimento. Deus não é hobby para nenhum de nós. Deus não é uma diversão. O Senhor, meus irmãos, é o soberano, e todos nós que o conhecemos devemos reverenciar ao nosso Deus. E se você está em Cristo, a sua vida já passou, meu irmão. Agora Cristo habita em você, o Espírito de Deus está em você, e a tua vida agora já ficou para trás. Nas palavras de Paulo, viver ou morrer, viver serve para a igreja, ajuda a comunidade, mas o morrer é o benefício, é o lucro por estar eternamente na presença de Deus. Então, Deus não se relativiza, Deus não é hobby. Deixa eu te falar uma coisa, você que trata Deus, não é, uma vez a cada 3 meses, vou ver, não sei o quê. Meus irmãos, há uma seriedade muito grande em tudo isso. E há um problema na igreja hoje em dia, cegueira espiritual, não é? Por isso Deus não se relativiza. O segundo ponto, bastante importante, que nós observamos em toda essa história, meus irmãos, é que nós vemos a distinção entre as pessoas olhando para o templo em vez de olharem para Deus, preocupadas com o templo, em vez de se preocuparem com Deus. Por vezes, o oposto daquele que relativiza Deus é a religiosidade. Entram numa vida automática, de modo que não precisa ler a Bíblia, já decorou 3, 4 versículos e a vida segue, não é? O Salmo 90 ou 91 está lá aberto, não é? E aí demônio não entra em casa por causa da Bíblia aberta. E tantas coisas são, perdão da expressão, baboseiras, não é? De quem é menino ou tampouco conhece a Deus. Ao oposto daquele que relativiza, aqueles que andam numa vida automática, têm seguido por caminhos e idolatrado coisas
que não são o Deus verdadeiro. E por fim, a terceira coisa que a gente aprende ao estudar Ezequiel é que agora o nome deste lugar é O Senhor está aqui. Lembra desse trono que se movimenta? Não é? Ele está aqui, ele está presente. O Senhor está aqui, Yahweh Shammah. Para a gente entender isso muito bem, meus irmãos, há necessidade de que a gente veja o livro de Apocalipse, e com isso nos aproximamos do final. Capítulo 22. Os capítulos 21 e 22 mostram, não é? O tempo de glória e o fim de todas essas coisas, e um novo tempo, o tempo do Cordeiro, não é? A nova Jerusalém descendo dos céus. E os capítulos 21 e 22 vão nos mostrar algumas coisas. E se você prestou atenção nas precisões da descrição que o anjo dava e que os mensageiros davam para Ezequiel, você vai encontrar bastante semelhança nesse texto aqui. Capítulo 22, verso 1 diz assim: E então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio, estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Você encontra semelhança na profecia de Ezequiel? Verso 3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Lembrou da testa que Ezequiel falava no capítulo 9? E o seu nome estará em suas testas. É separação. Este é de Deus, este não é. Este se aflige com a imoralidade, estes não, estão vivendo lá e estão gostando de tudo isso. Os que se afligiam tiveram suas testas marcadas, um sinal. E quando veio o julgamento para aqueles que tinham um sinal, capítulo 9 de Ezequiel, eles não entraram para este juízo e julgamento. E agora, verso 4, eles verão a face de Deus e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão mais de luz de candeia, nem do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo sempre. Você prestou atenção no início do verso 4, irmão? O que é que diz ali? Eles verão a sua face. Eles verão a sua face. O capítulo 4 de Apocalipse fala sobre os mais altos níveis na hierarquia angelical, e os mais altos níveis da hierarquia angelical, na presença de Deus, estão com seus olhos fechados. Aqueles que são participantes do sacrifício do Cordeiro, verso 4 diz, e verão a sua face. Sabe, meus irmãos, em velórios, não é, se costuma lembrar que, porque são cristãos, não é, haveremos de nos encontrar de novo. Porque somos cristãos, o velório, a despedida, não é um adeus, é um até logo. E não está errado em dizer isso, desde que isso não tome espaço, não é, daquilo que é de Deus. O céu não é um lugar maravilhoso porque a gente vai se reencontrar lá só. O céu não é um lugar maravilhoso porque lá não tem dor, não tem ranger de dentes, porque lá não tem boleto, lá não é uma série de coisas que nos afligem hoje. O céu é um lugar maravilhoso, porque nós o veremos face a face, porque nós estaremos com o Senhor eternamente, e nós não precisaremos mais de santuário ali, meu irmão, porque os versículos anteriores, não é? No capítulo 21, vai dizer o seguinte, veja aí o verso 22, a visão que João teve, ele diz assim, eu não vi o templo, não vi templo algum na cidade, é a Nova Jerusalém. Ora, não tem templo? Não. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e o Cordeiro são o seu
Meus irmãos, o céu é maravilhoso, porque lá está a presença abundante do Senhor. Lá o veremos face a face e não haverá espaço. É impossível pensar em alguém que lembre de qualquer outra coisa, porque estarão diante da glória de Deus. A restauração que Ezequiel viu não era uma restauração terrena simples, aconteceu, mas ela apontava para um tempo futuro, a qual é a esperança das nossas almas, é o cumprimento da palavra de Deus, enquanto todos nós, diante deles, não é? Estaremos eternamente. Que tempo glorioso, meu irmão, há de ser este. Portanto, nós aprendemos com o texto de Ezequiel que este lugar se chama O Senhor está aqui. E porque o Senhor está aqui, meus irmãos, louvado seja o seu santo nome. Não há espaço mais para aflições e para medos, porque o Senhor está aqui. E ainda que a gente viva tempos e momentos difíceis, ainda que a gente viva dos melhores momentos da nossa vida, o Senhor está aqui. E nós ansiamos pelo céu, porque estaremos com Ele, face a face, eternamente. Por isso, nessa noite, meus irmãos, eu te convido a se colocar de pé.